bem-vindos à introdução do sistema muscular. Vamos falar de células que são especializadas em contração e relaxamento. E a partir da sua contração e do seu relaxamento, essas células desempenham várias funções, como produção de movimentos no corpo, armazenar ou eliminar, movimentar substâncias dentro do corpo, produção de calor, enfim, são várias funções desempenhadas a partir da especialidade de contração e relaxamento das fibras musculares. Nós temos variedades de músculos, 3 tipos para ser mais específicas: músculos lisos, músculo cardíaco e o músculo esquelético. Eles têm diferenças histológicas, eles têm diferenças quanto ao funcionamento, ao controle de hormônios e sistema nervoso e tem diferença anatômica de localização e topografia. Basicamente, os músculos lisos estão presentes nas paredes dos órgãos, das nossas vísceras. Então, são músculos que estão ali na parede de estômago, de esôfago, vasos do nosso corpo, dentro do útero, dentro da tuba uterina, da bexiga. São músculos lisos. Eles são chamados de lisos por causa de características microscópicas. Não são visualizadas estriações transversais nas fibras destes músculos. Em contrapartida, nós temos músculos que possuem estriações transversais. São eles músculo cardíaco e esquelético. O cardíaco é aquele presente na parede do coração. O miocárdio é a camada média do coração e ela é repleta de fibras musculares cardíacas. Já a musculatura esquelética é a musculatura que está presente em algum ponto do esqueleto ósseo. Então, são músculos que estão presos aos ossos, cartilagens, mas também podem estar presos a outros músculos e, inclusive, à pele, como é o caso de músculos da expressão facial. Agora, a gente vai ver que estes 3 tipos de músculos, eles têm controles diferentes quanto ao sistema nervoso e são classificados como músculos voluntários ou involuntários. Músculos involuntários são aqueles que contraem e relaxam a partir de um impulso do sistema nervoso que não é dependente da consciência do indivíduo. Então, por exemplo, o seu estômago contrai de maneira involuntária. Ele não depende da sua consciência, do seu ato de desejo para que ele contraia. Então, são músculos involuntários. Entretanto, você pode conscientemente acionar musculatura do seu braço para coçar a cabeça. Então, estes músculos que a partir do impulso de desejo, de um ato consciente, você consegue controlar, estes músculos são chamados de voluntários. Então, em geral, porque quando a gente estuda mais aprofundadamente, a gente vê que não é tão simples assim. Mas como regra geral, nós temos musculaturas lisas involuntárias, musculatura cardíaca, ela é involuntária, e a musculatura esquelética, ela é voluntária. A partir da sua consciência ou do seu desejo, você consegue contrair essas fibras musculares esqueléticas. E aí nós vamos falar com mais detalhes de músculos esqueléticos, tá bom? Então vamos dar uma pausa aqui em relação a liso e cardíaco para entrar um pouco mais no músculo esquelético. Os músculos esqueléticos, eles possuem componentes, e estes componentes são componentes de extremidades e o componente central. O componente central é a parte vermelha do músculo, carnosa. Essa parte carnosa vermelha é chamada de ventre muscular. As extremidades dos músculos, formadas por tecido conjuntivo denso, esbranquiçado, resistente, duro, brilhante, essas partes são chamadas de tendões. Os tendões, olha, eu desenhei um tendão aqui inferior e 2 tendões em cima. Estes tendões, eles são assim chamados quando o tecido conjuntivo denso possui esse formato cilindroide ou formato de fita. Entretanto, quando esse tecido conjuntivo denso, ele é aplainado, ele é laminar, a gente vai chamar de aponeurose. Como, por exemplo, vocês podem ver nessa imagem, a aponeurose toracolombar, importante aponeurose do dorso.
Enfim, então estes são os componentes musculares e a partir do ventre e dos tendões nós conseguimos classificar os músculos. Por exemplo, de acordo com a orientação das suas fibras. Existem músculos que possuem fibras paralelas e músculos que possuem fibras oblíquas em direção ou em relação ao tendão. E aí a gente vai classificar as formas, que são muitas, veremos na nossa aula presencial, mas eu quero que vocês já deem uma lida no capítulo dos livros textos sobre essas formas, classificação de formas de músculos, classificação do músculo esquelético quanto ao número de tendão de origem, quanto ao número de tendão de inserção. Então vamos falar disso detalhadamente posteriormente, ok? Estes músculos eles são recobertos por um tecido conjuntivo que é chamado de fáscia muscular. A fáscia muscular ela envolve os músculos. Vocês já devem ter visto em alguma peça de carne de açougue que tem uma membrana delicada que envolve o ventre muscular. Aquilo é chamado de fáscia do músculo. A fáscia ela tem função de proteção, porque ela é uma barreira mecânica, ela tem função também de conter o ventre muscular e como ela possui fibras elásticas, ela auxilia na potência de contração muscular, dentre outras funções. Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho, não é com tanto detalhe como na anatomia de cabeça e pescoço, a gente vai ver a anatomia básica de músculos da expressão facial. Os músculos da expressão facial, eles são músculos interessantes porque eles se inserem em fáscia muscular e eles se inserem na pele. Então, quando eles contraem, muitos deles estão circundando orifícios como boca, nariz e olhos, e por isso eles são esfíncteres. Quando contraem, eles são capazes de fechar esses orifícios, ou então eles são capazes de dilatar esses orifícios. Então, a gente vai ver agora os nomes destes músculos da expressão facial. Lembrando que estes músculos, eles são responsáveis por linguagens que não são verbais. Então, quantas vezes a gente chega próximo de uma pessoa, de um amigo, de um colega, e a gente percebe que ele está triste, ou que ele está muito feliz, ou que ele está com ciúmes, ou que ele está desconfiado, só pelas expressões faciais, né? Sem que esse indivíduo ele pronuncie nenhuma palavra. Isso se dá graças aos músculos que tensionam a pele e orifícios e por isso nos traduzem sentimentos, certo? Vocês já viram a música da Lady Gaga, Poker Face? Então, brincadeiras à parte, essa música Poker Face são para pessoas que têm expressão de mármore, né? São pessoas que você olha, parece que está com a face congelada, né? Não traduz se está alegre, se está triste. É assim que um jogador de pôquer deve se comportar, né? Sem nenhuma expressão facial para o seu adversário. Bom, então agora vamos para a parte prática. Músculos da mímica facial ou músculos da face. Essa é a vista anterior da cabeça, essa é a vista lateral da cabeça e essa é a vista posterior da cabeça. Na vista anterior, nós vamos observar que essa metade da cabeça possui músculos superficiais, então aqui eu tirei pele, tecido subcutâneo, e essa porção aqui esquerda da cabeça, ela é mais profunda, então eu vou priorizar estruturas profundas, eu tirei a musculatura superficial. Mas tudo que existe de um lado também existe do outro, certo? Agora a gente vai ver este músculo aqui. Este músculo é chamado músculo epicrânico. Este músculo epicrânico, ele possui esse ventre frontal. O ventre frontal, ele é capaz de tracionar a pele da fronte, da testa, e ele também traciona a aponeurose epicrânica, que é essa estrutura, é esse tendão laminar. Esse tendão em forma de lâmina é chamado de aponeurose epicrânica. Ventre frontal do músculo epicrânico e ventre occipital do músculo epicrânico. Voltando para a vista anterior, nós temos aqui o músculo orbicular do olho. O músculo orbicular do olho, ele possui a parte orbital
e a parte palpebral. Orbicular do olho, porção orbital, orbicular do olho, porção palpebral. Aqui, centralmente próximo à glabela, nós temos um músculo chamado prócero. Este é o corrugador do supercílio. Prócero, corrugador do supercílio. Este é o músculo nasal. Músculo nasal, ele possui porções transversas e alares, mas aqui nós não vamos diferenciar. Então, apenas músculo nasal. Esse é o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Este aqui é o músculo levantador do lábio superior. Estes dois músculos estão se originando no corpo do zigomático, são chamados de zigomático menor e zigomático maior, respectivamente. Zigomático maior, zigomático menor. Aqui nós temos um grande músculo que recobre o ramo da mandíbula e ele está localizado anterior à glândula parótida. Este é o músculo masseter. Músculo masseter, importante músculo da mastigação, masseter. Aqui vocês vão observar aqui na frente do masseter existe um músculo chamado bucinador. O bucinador é um músculo profundo da bochecha. Aqui vocês estão observando a glândula parótida. Esse é o ducto parotídeo que perfura o bucinador. Então, essa estrutura aqui é o músculo bucinador. Aqui vocês observam um corte e prioriza aqui uma imagem bem pequenininha de um músculo chamado músculo risório. Ele é o músculo aqui, olha, transversal, ele está na horizontal. É porque ele foi cortado, mas ele continua nesse sentido. É o músculo risório. Aqui, na região anterior próxima à boca, nós temos o músculo orbicular da boca, que é esse que circunda os lábios. Eu tenho o músculo aqui depressor ou abaixador do ângulo da boca e o músculo depressor do lábio inferior. E este é o músculo mentual ou mentual, né? Também antigamente conhecido como mental, mas a gente fala atualmente mentual. Aqui, na parte profunda, nós vamos observar o bucinador, que é este músculo, de uma maneira mais clara e evidente do que do outro lado. Aqui vocês estão vendo esse carocinho aqui, é o resquício do ducto parotídeo. Este é o músculo bucinador. Na anatomia de cabeça e pescoço, vocês vão aprofundar essas musculaturas, estudando músculos da mastigação, que são outros, músculos supraioideus e músculos infraioideus, mas agora a gente vai ficar nessa anatomia básica, que já é muito interessante, que já é nome, né, considerável para a gente estudar. Bom, então, assim a gente finaliza essa introdução e eu vou deixar agora as 3 perguntinhas para que vocês pesquisem e tragam para as nossas aulas presenciais, certo? Papel e caneta na mão, podemos então concluir? Primeira pergunta, vamos lá. Explique o mecanismo fisiológico da contração muscular. E eu quero do músculo esquelético. Então, eu vou repetir a pergunta. Explique o mecanismo fisiológico da contração muscular. Músculo esquelético. Número 2. Me explique qual é o mecanismo de ação da toxina botulínica, o famoso Botox. Vocês já observaram que o Botox ele pode ser usado na estética para inibir as rugas. Eu quero que vocês vejam qual que é a relação Botox com minha aula de músculo. E eu quero especificamente o mecanismo de ação da toxina botulínica. Lembrando que Botox não é usado só para fins estéticos, tá? Então, pesquise para mim, pergunta número 2, mecanismo de ação do Botox nas musculaturas do corpo. E a pergunta número 3, o que é paralisia de Bell? O que é paralisia de Bell? Bell se escreve B-E-L-L, Bell, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui na aula do sistema muscular. Eu espero que vocês estudem bastante para a gente aproveitar melhor ainda o nosso encontro presencial. Um beijo grande!